Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Esse versículo veio à minha memória em um momento que eu precisava muito ter ousadia. Eu tinha acabado de me mudar de cidade, eu era de uma cidade muito pequena, eu vim para uma cidade maior sozinha para estudar ali nos 17 anos. E eu precisaria ter muita responsabilidade financeira, eu iria precisar trabalhar para conseguir pagar minha faculdade, então eu tinha muita coisa, além de que eu estava saindo da casa dos meus pais e eu me sentia muito insegura com tudo isso. Então foi um momento muito difícil para mim. E nesse momento veio à minha memória esse versículo, porque Deus não me deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. E eu lembro que eu estava errando muito no meu serviço em coisas, gente, muito boba, em troco. Nossa, era coisas muito irrelevantes, e assim, muitas vezes em um dia só. E eu falava, Senhor, eu sempre fui uma pessoa tão esforçada, só que parecia que eu tava com tanto medo, e isso me aprisionava tanto que fazia eu errar sempre. Até que eu comecei a repetir esse versículo, porque Deus não me deu espírito de temor, ele me deu espírito de ousadia. Quando via sobre mim uma ansiedade, um medo diferente, eu falava, porque Deus não me deu espírito de temor, ele me deu espírito de ousadia. E eu lembro de, em um momento, eu parar de repetir esse versículo. E não porque não eu parei simplesmente, mas é porque eu não precisava trazer à memória esse versículo, porque de tanto eu repetir, já tinha fixado no meu coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Lá em 1 Timóteo, onde fala, 2 Timóteo, onde fala sobre esse versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quero começar a ler antes. Que diz assim, ó: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certa que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro, desperta o dom de Deus que há em ti, que existe pela posição das minhas mãos, em posição das minhas mãos, porque Deus não te deu espírito de temor. Nessa versão fala assim, ó, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Galera, aqui Paulo está falando para Timóteo para ele despertar o dom de Deus que há nele. Nessa manhã, o Senhor me trouxe aqui para falar: desperta o dom de Deus que há em você, porque ele existe. Essa ousadia que nós precisamos não é algo que, ai, essa ousadia vai vir, ela já existe dentro de nós. Nós precisamos apenas despertar a ousadia que o Senhor já colocou dentro de você. Se você está no momento, igual eu, que eu estava, de falar, nossa, eu tô com muito medo, eu não consigo, começa a falar poderosamente. A nossa palavra, ela tem força no mundo espiritual. Os anjos do Senhor, o Senhor está nos ouvindo, então profetiza. Tem algo que eu sempre falo. Eu sempre falo, gravo um vídeo de bom dia no meu stories, no meu Instagram, e eu falo, hoje é o dia, toda segunda-feira, hoje é o dia de profetizar coisas boas. Todo mundo, gente, desse jeito, todo mundo profetizando. Hoje vai ser uma semana abençoada. Hoje vai ser uma semana cheia do Senhor. Ou essa semana vai ser uma semana de vitória, porque o Senhor já preparou coisas boas para mim. Vamos todo mundo, gente, profetizar coisas boas? Então coloque sobre você também esse hábito de profetizar coisas boas sobre a sua vida. Porque essas coisas já existem, o Senhor já nos falou que a gente tem. Então é algo que a gente tem que aceitar e tomar posse. Eu acho que a palavra é essa. Toma posse do dom de Deus que já tem dentro de você. Então, se nessa manhã o inimigo tem tentado colocar sobre você o espírito de medo, o espírito de ansiedade, o espírito de covardia, eu repreendo agora. Esse espírito não vai permanecer em você, ele não existe dentro de você. O inimigo tenta colocar isso sobre nós, mas o Senhor não te chamou para ser covarde, o Senhor te chamou para ter ousadia. Ousadia de falar: eu consigo sim, eu vou sim. O Senhor colocou dentro do meu coração que é para mim fazer isso, então eu não tenho medo. Eu vou, porque não depende de mim, não depende de você, depende do Senhor. Quando o Senhor nos manda fazer algo, a gente tem uma vontade no nosso coração. A gente fala, eu não vou, porque é muito difícil. Nossa, essa palavra é muito difícil. Me mata. Porque toda vez que alguém fala, é muito difícil, eu falo, difícil para quem? Para quem? Para mim, que tenho Jesus. Então, difícil para quem? Toda vez que viesse difícil, vai repetir. Difícil para quem? Para mim, que tem Jesus. Então, nessa manhã, repreenda todo espírito de covardia que o inimigo tenta colocar sobre a sua vida. Esse espírito não habita em você. Ansiedade, medo que o inimigo tenta colocar, nós repreendemos agora.
Não aceite isso sobre a sua vida. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor nos chamou para ser filhos e nós somos o que Deus diz que nós somos, não o que o inimigo tenta assoprar sobre os nossos ouvidos. Vamos fazer uma oração juntos sobre isso? Senhor, nessa manhã, coloque sobre nós um espírito de ousadia. E eu repreendo, Pai, todo espírito de medo, de ansiedade, de covardia, saia agora. Porque o que vai permanecer em nós é o Espírito do Senhor. Nós somos o que o Senhor nos chamou para ser, Pai, e nós tomamos posse disso. Senhor, nos dê discernimento e sabedoria para saber qual passo dar. E quando o Senhor nos dá, Pai, que nós caminhamos sem medo, porque quem vai segurando as nossas mãos é o Senhor Jesus. Caminhe na nossa frente, Senhor Jesus, nosso lado, nossa direita, nossa esquerda, esteja nos protegendo de todo mal. E